Eu sempre achei interessante, meus irmãos, essa figura, né? Essa analogia, essa figura que sempre a Bíblia faz, que sempre a Bíblia faz, né? Sobre a questão, a figura do pastor e da ovelha, né? E a ovelha, ela tem um problema de visão, né? Um determinado momento, a partir de uma determinada distância, ela não consegue mais enxergar com tanto detalhe. Então, ela é míope, ela tem esse problema de visão. É por isso que ela precisa do pastor para guiar, né? Para direcionar. E aí, Deus, ele faz coisas tremendas, extraordinárias na nossa vida, meus irmãos, porque Deus já falou comigo, já me exortou na minha própria pregação, para você ver como é que são as coisas. Eu moro de aluguel, e então eu tive vontade de comprar uma casa. Tem um irmão Flávio, lá de Pé do Galo, alguns aqui conhecem, Paulinho conhece. Ele comprou uma casa em Macaíba, e eu falei com ele, ainda tem casa para vender onde você mora? Só que é em Macaíba, né? Outro município aqui do Rio Grande do Norte. E aí ele falou, vou te passar o telefone aqui do corretor, né? E aí, tá legal. E eu comecei a conversar com o corretor, eu fui comentar com a minha esposa, né? Eu falei, olha, amor, a gente tem uma casa, né, para vender em Macaíba, o valor ele é bem acessível, né? E eu acho que dá para a gente comprar. Ela falou, mas como? A gente vai morar em Macaíba, né? Eu trabalho em Parnamirim, ela faz faculdade em Natal, então ia ficar meio, né, a logística ia ficar ruim. Só que aí eu não quis, né? Eu fiquei até meio chateado um dia quando ela falou isso, ó, eu querendo comprar uma casa e a minha esposa jogando areia, rapaz. Que negócio é esse? Fiquei meio chateado, né? Porque e aí um belo dia eu pregando, fui falar sobre essa mesma analogia aqui, que a ovelha ela tem problema de visão, ela não consegue enxergar. Então eu pregando e falando, olha, meus irmãos, as ovelhas elas têm problema de vista, de visão. Tem alguns determinados lugares, a partir de uma determinada distância, as ovelhas não conseguem enxergar mais. Então, tem situações que as ovelhas não conseguem enxergar. É por isso que Deus tem que vir e mostrar, direcionar. Quando eu falei isso, veio na minha mente, eita, Deus está falando comigo. Tem certas situações que a ovelha, certos momentos, né, certas situações da nossa vida que a gente realmente não consegue enxergar. E Deus tem que mostrar, olha, não é isso. Não é isso que eu tenho para vocês, eu tenho o melhor para vocês, mas não é isso que eu tenho no momento para vocês. Então Deus falou comigo através da minha própria pregação, mostrando que eu não estava enxergando direito aquilo ali. E que Deus usou a minha esposa para falar comigo e eu fui cego, né? Não enxerguei, não quis aceitar ali no momento, fiquei até chateado. Então, realmente ia ficar difícil. Eu trabalho em Parnamirim, né? Minha esposa faz faculdade em Natal. Então, já pensou a logística, o combustível que a gente ia usar todo dia? Não ia dar certo, realmente. Então, é por isso que nós precisamos, meus irmãos, do nosso Supremo Pastor, do pastor amado de nossas almas, para que Ele possa nos direcionar, para que Ele possa nos mostrar, né, em muitos momentos que nós não estamos querendo enxergar determinadas coisas, nós precisamos dEle para nos auxiliar e nos direcionar, né? A ovelha ela deve ser totalmente dependente do seu pastor. Então, meus irmãos, baseado nessa pequena introdução que eu contei aqui, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, baseado no seguinte tema: o Supremo Pastor não nos faltará. Tá? O tema é esse: o Supremo Pastor não nos faltará. O livro de Salmos, meus irmãos, ele é muito maravilhoso e ele é o livro mais lido da Bíblia. É os Salmos, né? Geralmente a gente vê até pessoas não crentes, né, que, olha, eu leio um salmo todo dia, né? Então, Salmo, ele é o livro mais lido da Bíblia e a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Até a última vez que eu havia visto, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. O livro de Salmos, meus irmãos, ele foi escrito durante um longo tempo, que vai de Moisés até o período pós-cativeiro babilônico. Então, demorou algum tempo aí para que o livro de Salmos fosse escrito todo, né? Compreendendo um período longo de mais de 10 séculos.
Ou seja, o livro de Salmos ele demorou aí, em média 1000 anos para ser escrito, né? Que vai desde Moisés até o período do cativeiro babilônico. E, como eu disse aqui, acho que a semana passada, Davi ele foi o autor da maioria dos salmos, né? Davi escreveu 73 salmos, Asaf escreveu 12, os filhos de Corá foram autores de 11, Salomão foi autor de 2, Moisés e Etã, autores de 1 cada. O livro de Salmos ele faz parte daquele conjunto de livros chamado livros poéticos, né? Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos, né? São conhecidos como livros proféticos. E como eu disse aqui também semana passada, é o inário de Israel. O povo usava, né, o inário dos salmos para louvar e adorar o Senhor. As verdades fundamentais do livro de Salmos é que, a primeira, Deus merece louvor. Tá? Então, Deus merece louvor. Homem nenhum na terra merece louvor, somente o Senhor nosso Deus. Segunda verdade fundamental, Deus protege e resgata os justos quando eles padecem necessidade. É o que nós vamos ver hoje aqui no Salmo 23. Terceira verdade fundamental é que Deus irá abençoar o obediente e julgar o desobediente. Quarta e última verdade fundamental é que a verdadeira adoração implica uma vasta gama de emoções que é fruto de experiência da vida. Então é muito fácil a gente adorar só quando está indo tudo bem, né? Quando está indo tudo legal, quando a geladeira está vazia, a geladeira está cheia, né? Quando o veículo, o nosso carro está com um tanque cheio de combustível, é muito fácil adorar a Deus, mas quando as coisas apertam, né? Quando as dificuldades vêm, será que estamos adorando a Deus? Os mais lindos salmos que nós vemos aqui, eles foram escritos em momentos angustiosos dos autores. Davi, né? Momentos difíceis. Então, a verdadeira adoração, Salmos, ele nos mostra isso, que a verdadeira adoração ela implica uma vasta gama de emoções que é o fruto da experiência da vida. Então, como eu já disse, um salmo de número 23 é um salmo bastante conhecido, é o salmo do pastor supremo, do pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 1 ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca alguns pontos muito interessantes. Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui, no verso 1 mesmo, ele bota aqui, é porque o Senhor pode ser o nosso pastor. Por que ele está apto para ser o nosso pastor? Por que devemos ter ele como nosso pastor? Davi apresenta, aqui no Salmo 23, ele apresenta credenciais do Senhor e mostra com vívida eloquência por que o Senhor pode ser o nosso pastor. Vejamos. Em primeiro lugar, o Senhor ele pode ser o nosso pastor, por quê? Porque Ele é o Deus autoexistente. Ele sempre existiu. Ele nunca foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus disse a Moisés, lá em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. A ideia aqui é que Yahvé é o ser autoexistente, o Deus que realmente existe, em oposição a todos aqueles que não existem. Então, o Senhor, Ele pode verdadeiramente, de fato, ser o nosso pastor, porque Ele é autoexistente. Ele existia antes de todas as coisas. João 17,5, o Senhor Jesus ele vai dizer, né, que Ele tinha uma glória com o Pai, antes que houvesse mundo. Então, o Senhor, nosso Deus, Ele é o nosso pastor, porque Ele é autoexistente. Eu preguei aqui, certa feita, sobre João 1, e uma das características do verbo ali é que o verbo ele é autoexistente, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas por deuses que não existem, deuses pagãos, por deuses inúteis. Mas o nosso pastor, meus irmãos, ele é o Deus autoexistente. Ele é invisível, mas é real. Ele é espírito. Nós não podemos tocar nele fisicamente, vê-lo fisicamente, mas podemos senti-lo.
podemos ter fé e acreditar que Ele existe, Ele é real, Ele é o Deus vivo e verdadeiro, o supremo pastor de nossas almas. Então, em primeiro lugar, por que Deus ele pode ser, por que o Senhor nosso Deus ele pode ser o nosso pastor? Porque Ele é autoexistente. No princípio era o Verbo. Em segundo lugar, por que o Senhor pode ser o nosso pastor? Porque Ele é o Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Note que o salmista ele fala, o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu, Ele é o seu pastor. Ele é um Deus pessoal, Ele é o Deus que eu e você podemos nos ajoelhar durante a manhã, durante a noite, erguer a voz aos céus e dizer, Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, Senhor Deus meu. Ele não é um Deus distante, Ele é o Deus pessoal, presente, que se fez carne, que se tornou um de nós, que nos amou, que se manifestou, que nos buscou, que nos conquistou, que nos remiu, que entrou em nossa vida e reina em nosso coração. Ele não é Deus da experiência dos outros, Ele é o meu Deus. Ele é o Deus Emanuel. Então Ele não é o Deus da experiência dos outros, Ele é o Deus da sua experiência. Você já teve experiências com Deus, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus. Então, Ele é o nosso Deus pessoal, Ele é meu. Eu posso chamar Ele de meu Deus, de meu pastor. Porque Ele me resgatou ali na cruz do Calvário. Porque Ele desceu dos céus, Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele andou junto, andou com pecadores. Ele escolheu homens pecadores para andar com eles quando Ele iniciou o seu ministério. Ele é um Deus pessoal que se relaciona. É engraçado que hoje em dia, eu não sei onde foi que eu ouvi, que para você hoje conversar, aqui não acontece, graças a Deus isso, mas hoje para você conversar com alguns pastores, você tem que agendar. Você tem que agendar, só daqui, e às vezes não tem nem vaga para mês que vem, só tem vaga daqui a 6 meses. Então, para você conversar com alguns determinados pastores, você tem que agendar. Né? Tem que ter, só tem vaga na agenda só daqui a 6 meses. Mas o Deus, o nosso supremo pastor, o Deus que você serve, não tem essa de agenda. A hora que você clamar, a hora que você chamar, Ele estará ali presente para estender a sua mão e lhe ajudar. Não precisa agendar, não precisa marcar hora. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso Deus pessoal, é o nosso pastor, o nosso Deus pessoal, que eu e você podemos chamar de meu pastor. Em segundo lugar, primeiro lugar, por que Ele pode ser o nosso pastor? Porque Ele é autoexistente. Em segundo lugar, porque Ele é o Deus pessoal. Em terceiro lugar, por que Ele pode ser o nosso pastor? Porque Ele é o Deus da provisão. Nada me faltará. Nossa maior necessidade não é de coisas, meus irmãos, mas do próprio Deus. Ele é a nossa provisão. Ele não nos faltará. Eu vi um pastor, uma vez, amigo meu, pregando nesse texto, e ele disse algo muito interessante. Ele falou que no hebraico, realmente, como você for ler, no hebraico, se você for ler, é como dissesse assim, o Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. Não é uma ausência de problemas. Não é que a gente vá entregar nossa vida a Cristo e nossos problemas, todos os problemas serão resolvidos. Não vai ter mais problemas, vai ser um mar de rosas. Mas isso quer dizer que mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Supremo Pastor não nos faltará e estará do nosso lado, nos sustentando com a sua destra fiel. Ouvi uma frase muito interessante uma vez que
Um homem sem Deus, ele tem um vazio dentro de si, que é um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher esse vazio. Já pensou um vazio do tamanho de Deus? Uma pessoa dessa está numa situação desesperadora, em que só o Supremo Pastor pode preencher esse vazio dentro do coração do mais vil e perverso pecador. Então Ele é o Deus da provisão. Ele não nos faltará. Ele estará o tempo todo ao nosso lado. Às vezes, meus irmãos, é difícil. O diabo quer colocar coisa na nossa mente, dizer que Deus se afastou de nós, que Deus virou as costas para nós. A gente ora, o céu parece que está de bronze, parece que a nossa oração não passa nem do lado do teto do nosso quarto. Mas se o diabo está colocando isso na sua mente, meu irmão, isso é mentira. A Bíblia mesmo diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo não criou nada, tudo que ele criou foi a mentira, ainda foi uma coisa maligna. Então, meus irmãos, o reverendo Augusto Nicodemos, ele conta uma experiência pessoal que ele teve. Ele estava fazendo, não sei se era doutorado, e começaram a passar muito material de teologia liberal para ele ler. Muita coisa liberal, e ele começou a ler. E a teologia liberal, meus irmãos, ela veio diretamente do inferno. Ela é diabólica. A teologia liberal, os teólogos liberais, eles não acreditam que houve ressurreição. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia apenas contém algumas partes da palavra de Deus. Então, Augusto Nicodemos, ele começou a ler e aí entrou em parafuso. Ele mesmo conta isso. Ele falou que ele ajoelhava para orar e não sabia, não tinha certeza se tinha alguém acima nos céus ouvindo de fato a oração dele. Mas ele falou algo muito, muito extraordinário, meus irmãos. Ele disse que mesmo nessa crise existencial, mesmo ele tendo essa incerteza de que não havia ninguém nos céus ouvindo a sua oração, ele não conseguia virar as costas para Deus. Ele não conseguia simplesmente largar tudo e dizer, vou voltar para o mundão, porque esse Deus aí que eu estou orando, ele não existe. Ele não conseguiu. Por quê? Porque o pastor não nos faltará. Em crises existenciais, em momentos difíceis da nossa vida, ele sempre estará do nosso lado. O Senhor Jesus deixou uma promessa maravilhosa para os seus eleitos. Ele disse, ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. É promessa, meus irmãos. Quando uma pessoa abre a boca e diz que o crente pode perder a salvação, ele está dizendo que Cristo pode falhar nessa promessa dele, que ele deixou. Salvação não se perde, até mesmo porque a nossa salvação ela não está garantida em nossos próprios méritos, mas em Cristo. Então, nada nos faltará. Ele não nos faltará. Então, meus irmãos, aqui nós vimos ainda no verso 21, nós vimos aqui por que o Senhor ele pode ser o nosso pastor. E nós podemos confiar nisso 100%. Primeiro, porque ele é autoexistente. Primeiro, porque ele é um Deus pessoal. Terceiro, porque ele é o Deus da provisão. E agora ainda no verso 1, nós vamos fazer aqui, tem um outro ponto, uma outra pergunta que o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário, ele deixa. A primeira pergunta é, por que ele pode ser o nosso pastor? E a segunda pergunta é, por que precisamos do Senhor como nosso pastor? Por que nós precisamos de Cristo como nosso supremo pastor? Será que a gente não pode? Será que a gente não é autossuficiente? Será que a gente não pode, a ovelha não pode viver sem o seu pastor? Eu acho que não, né? Nós precisamos do Supremo Pastor. E aqui ele dá alguns pontos muito interessantes, meus irmãos. Por que precisamos do Senhor como nosso pastor? Max Lucado, isso aqui, Max Lucado, eu extraí do comentário do Hernandes, tá? O Hernandes que botou o Max Lucado lá no comentário dele. Não que eu leia algo no Max Lucado, alguma coisa do tipo.
Max Lucado, no seu livro Aliviando a Bagagem, menciona 7 razões pelas quais a ovelha é um animal vulnerável e precisa dos cuidados do pastor. A ovelha é um animal vulnerável, irmãos, vulnerável. Ele pode se tornar uma presa muito fácil para um predador. Por isso que a ovelha é totalmente dependente do seu pastor. Então ele dá 7 razões aqui. A primeira, a ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesma. Ela é incapaz, ela não tem essa capacidade de cuidar de si mesma. Ela precisa do pastor ali para estar guiando, direcionando, né, tirando ela de um caminho tortuoso. As ovelhas estão aqui, ela quer se desviar do caminho, o pastor vai lá e, opa, é aqui o seu caminho. A ovelha, ela é um animal incapaz de cuidar de si mesma. As ovelhas são ingênuas e tolas, e se deixadas à sua própria sorte, são presas fáceis para os predadores. Então é por isso, primeira razão, porque a ovelha precisa do seu pastor, porque ela é totalmente dependente do seu pastor, porque ela não consegue cuidar de si mesma. A ovelha é um animal dócil, é um animal vulnerável, um ingênuo, um animal tolo, muitas das vezes rebelde, né? Mas que pode se tornar uma presa fácil para um lobo, para um predador. Por isso que o pastor tem que estar ali para proteger, né? Para guardar a sua ovelha do mal. Então a primeira razão é essa. A ovelha é um animal incapaz de cuidar de si mesmo. A segunda razão, né, pela qual nós ovelhas precisamos do nosso pastor, do Senhor como nosso pastor. A ovelha é indefesa. Ela não possui garras, nem presa. Portanto, não pode morder, nem correr celeremente para escapar do perigo. Que coisa, né? Você nota, né? Como que a ovelha não tem para onde correr. Ela é totalmente dependente do seu pastor. Não tem nada assim que ela diz, não, isso aí ela faz sozinha e, né? Ela precisa, ela é um animal indefeso. Como diz, ela não tem garras, ela não morde. Ela é um animal dócil, ela não tem nem, acho que, vontade de partir para cima de alguém para querer ferir, machucar, alguma coisa do tipo. Mas a ovelha é um animal indefeso. Por isso que nós precisamos do Senhor como nosso supremo pastor, porque Ele nos guarda, nos livra do predador, nos livra dos falsos mestres, nos livra daqueles que querem deturpar o evangelho para a gente. Terceira razão pela qual nós precisamos do Senhor como nosso supremo pastor: a ovelha não consegue limpar a si mesma. Ela não consegue, ela tem essa dificuldade. Um gato pode limpar-se, um cachorro também. Vemos os pássaros no banho e ursos no rio. Mas as ovelhas se sujam e não conseguem se limpar. Então, mais uma razão que mostra que as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor. Mais uma razão que nós vemos pelas quais nós precisamos do Senhor como nosso supremo pastor. Quarta razão, porque precisamos do Senhor como nosso pastor, é que a ovelha é míope. Eu já falei aqui, né, no início. A ovelha é míope, ela tem um problema de vista. Ela não enxerga quando chega a uma determinada distância, ela não consegue enxergar. As ovelhas não enxergam o perigo. Então, isso é muito sério, meus irmãos, porque às vezes tem ovelhas que não conseguem enxergar o perigo, o laço, né, que estão se metendo. Aí o pastor chega para exortar, para dizer, olha, não é assim, não vá por esse caminho, não é dessa forma, a Bíblia diz assim. Muitas das vezes a ovelha fica até chateada com o pastor. E aí a pessoa vai, a ovelha vai, quebra a cara, cai nas garras do predador, e aí depois
volta arrependida para pedir perdão do pastor. É porque a ovelha, ela não consegue enxergar o perigo muitas das vezes de um jugo desigual, de um relacionamento de um crente com descrente, uma sociedade com ímpio. Não vou abrir uma empresa com um amigo meu de infância, mas o camarada é ímpio, não teme a Deus. Então o pastor está ali para guiar, para mostrar. Ai, fulano lá do trabalho não é crente, mas ele é tão educado, ele é tão obediente aos pais. Sim, meu irmão, mas ele não é crente. E a Bíblia reprova o jugo desigual, um relacionamento de crente com descrente. A Bíblia diz que o homem, ele é livre para casar com quem quiser, contanto que seja um casamento no Senhor. Ou seja, um casamento de um crente com outro crente. Isso é bíblico. Mas a pessoa, muitas das vezes, ela quer insistir naquilo ali, o pastor mostra, o pastor revela, mostra o perigo que aquela ovelha está querendo se meter, mas tanto faz como tanto fez. Quinta razão, a ovelha é teimosa. Tem ovelha que é teimosa, né? Cabeça dura. Então, por isso que o Supremo Pastor, ele tem que dar uma puxada. Tem que exortar, tem que dar um puxãozinho de orelha. Muitas vezes a ovelha fica chateada com o pastor. Muitas vezes o pastor precisa até mesmo usar a vara e até mesmo o cajado para tirar a ovelha do abismo. Mas lá nos versos seguintes a gente vai ver mais um pouco sobre a questão da vara e do cajado. Sexta razão. A ovelha não tem senso de direção. Se deixada sozinha, as ovelhas podem cair em abismos e seguir trilhas perigosas. Você vê, né, quando aquele pastor está guiando as ovelhas, sempre tem uma que, ele está guiando por aqui, sempre tem uma que quer dar uma desviadinha para a direita, para a esquerda, aí ele tem que pegar o seu cajado e, volta, não é por aí. Se você fugir, você vai ficar sozinha, vai se tornar presa fácil. Então ela não tem senso de direção, ela vai para onde o vento leva ela, né? Por isso que o pastor precisa muitas vezes usar o cajado. Para poder trazer a ovelha para o caminho de volta. Sétima e última razão, porque precisamos do Senhor como nosso supremo pastor, é que a ovelha tem dotes que podem ser a sua ruína. A lã da ovelha, ela pode ser um peso mortal. Você vê, né, com aquelas ovelhas, aquelas cheias de lã, né? Bem abastada mesmo ali de lã. Pode ser um peso mortal. Quando ela cai na água, sua lã arrasta para o fundo e ela pode morrer se não for resgatada. Então, se a ovelha estiver sozinha, se a ovelha ela tomar uma direção, né, se desviar do caminho do pastor, ela pode morrer. Ela pode entrar na água, a lã molhar e pesar, né? E ela com a lã molhada vai levar ela para o fundo, ela pode morrer afogada. Então você nota, meus irmãos, como é sério essa questão, essa figura, essa analogia que a Bíblia faz do pastor e das ovelhas. As ovelhas, meus irmãos, elas são totalmente dependentes do seu pastor. Quando ela se distancia do seu pastor, ela pode morrer. Sempre veio o filho pródigo agora, né, na mente. O que aconteceu com ele? Chegou com o pai, pediu sua herança, foi embora, gastou tudo que tinha. Aí a Bíblia chega a dizer que ele até desejou comer o alimento que era servido ali aos porcos. Para você ver quando a ovelha se distancia do seu pastor, o que o diabo pode fazer. Felizmente, hoje você encontra muitas pessoas afastadas, desviadas dos caminhos do Senhor, fora do aprisco do Supremo Pastor. E como dizem no mundo, né, estão comendo o pão que o diabo amassou. Mas por quê? Porque se distanciaram.
Mas assim como o filho pródigo voltou para os braços do pai, aquela pessoa que está lá fora, desviada, ela pode voltar também. Ela pode dizer como filho pródigo e dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E é interessante que quando o filho pródigo ele foi embora, ele não deixou de ser filho. Ele não deixou hipótese alguma de ser filho, ele continuou sendo filho. Ele continuou sendo herdeiro. E mais uma hora ele caiu em si. Disse, meu pai tem tanto servo, tem tanto empregado, eu vou lá voltar para ver se ele me aceita pelo menos como um empregado deles, né? Mas o pai não vai fazer isso com seu filho. O verdadeiro pastor jamais vai fazer isso com sua ovelha. Se a ovelha está desviada, ela quer voltar para os caminhos do Senhor, o Supremo Pastor aceita com muita alegria. Era 100 ovelhas, né? Uma se perdeu, o pastor foi atrás. Então é muito arriscado, a ovelha fica muito vulnerável quando ela está longe do aprisco do Supremo Pastor. Nós passamos aqui, estávamos no verso 1, né, e agora vamos continuar vendo os versos 1, mas agora o verso 2 e o 3 também. Verso 1, 2 e 3 do Salmo 23 vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No Senhor, o nosso pastor, temos pleno suprimento das nossas necessidades. Dos versos 1 ao 3. Aí aqui, meus irmãos, dos versos 1 ao 3, nós podemos ver 3 provisões que as ovelhas recebem do bom pastor. 3 principais provisões. A primeira é completa satisfação. Está nos versos 1 e 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso. Então a primeira provisão é a completa satisfação. Quando a ovelha ela está no aprisco, quando ela está totalmente dependente, servindo ao Supremo Pastor, ela tem plena satisfação em sua vida. Não importa se ela ganha um salário mínimo, não importa se ela anda de ônibus, de Uber, ela é feliz, ela tem plena satisfação, porque ela sabe que o Supremo Pastor jamais vai abandoná-la. A ovelha do bom pastor tem todo o suprimento, ou seja, não há nenhuma falta à ovelha do bom pastor, pois ela tem todos os suprimentos, bem como repouso e descanso. O Senhor Jesus ele já disse, meus irmãos, que nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. O que é necessário para a ovelha viver, o que é necessário para a ovelha sobreviver, Ele já garantiu que vai nos dar. Comida, bebida, vestimenta. São coisas que nós temos necessidade e o Supremo Pastor não vai deixar faltar. Eu me lembro que eu minha família nem éramos crentes. Há muitos anos atrás, meu pai teve uma drogaria lá em Manaus e foi o nosso ganha-pão durante alguns anos, e depois a drogaria faliu, e aí eu me lembro que na época a gente só tinha fralda para vender, não tinha mais praticamente nada. E ninguém era crente ali de casa, nem eu, era um molecote, me converti com 22 anos. Molecote, minha irmã mais nova, minha mãe, meu pai. Está pensando que o Supremo Pastor deixou faltar alguma coisa? Deixou faltar comida? Não. Uma vez eu conversando com um irmão, e hoje ele é crente. Esse irmão ele é crente hoje. Mas na época ele não era. Mas mesmo assim, meus irmãos, ele falou que ele passou uma situação bem difícil lá na empresa onde nós trabalhávamos. Ele perdeu sua esposa e teve que cuidar dos seus 3 filhos pequenos. E ele falou que uma vez ele estava praticamente sem nada para comer.
E aí ele passando na frente de um açougue, o camarada do açougue chamou ele, deu alguns ossos, mas aqueles ossos que ainda vinha carne, né? Então foi o que ele pegou e fez uma comida lá. Por quê? Porque o Supremo Pastor não deixou faltar o alimento, não deixou faltar o suprimento. E muitos anos depois esse rapaz ele se converteu e virou uma ovelhinha do Supremo Pastor. Alguns anos depois o Senhor me chamou também, com apenas 22 anos, e me fez ser uma nova criatura, me fez ser uma ovelha do seu aprisco. E Deus tem nos abençoado de maneira grandiosa. Eu morava em Guarapes, meus irmãos, com a minha família, na casa pastoral, ganhando um salário mínimo. A gente comia, a gente fazia churrasco, comia camarão, eita glória. Por quê? Porque o Supremo Pastor ele não deixava faltar o suprimento. Então, em primeiro lugar, né, aqui dos versos 1 ao 3, há 3 provisões que a ovelha recebe do bom pastor. Primeiro é completa satisfação, pois ela tem todo o suprimento, bem como repouso e descanso. Ovelhas se recusam a deitar quando estão famintas. Para você ver, né? Como a ovelha ela é teimosinha, né? Então, quando ela está faminta, o pastor pede para ela deitar, ela não quer deitar, não. Ela é rebelde. As ovelhas elas se recusam a deitar quando estão famintas e não bebem água de riacho com correntezas fortes. Quando a correnteza está muito forte, ela não consegue beber água, chegar para beber água. Então, o pastor vai à frente das ovelhas e acalma as águas para que elas possam matar a sede. Então, para você ver, né, o verdadeiro pastor, que ama de fato as suas ovelhas, ele se preocupa com o bem-estar das ovelhas. Ele não se preocupa com os bens das ovelhas, mas com o bem-estar das ovelhas. Então, o Supremo Pastor, ele tem as nossas necessidades nele, as nossas necessidades são supridas. Ele vai à frente acalmar as águas, né, botar ela numa condição de descanso para que as ovelhas possam matar a sua sede. Três provisões que a ovelha do bom pastor recebe. A primeira é a completa satisfação. A segunda, plena restauração. Verso 3a. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera-me a alma. Quando a ovelha se machuca e cai num abismo, o pastor resgata a ovelha. O pastor toma nos braços e restaura. Leva em segurança a ovelha para o seu aprisco. Então Deus tem restauração para a ovelha ferida. Aquela ovelha que se afasta, que se distancia do pastor, que passa por momentos difíceis, que cai num abismo, que se quebra, que se fere, o pastor vai lá e resgata, cuida, joga o remédio no ferimento, restaura a ovelha e cura toda qualquer ferida que aquela ovelha possa estar tendo. Então, plena restauração. Em primeiro lugar, completa satisfação. Segundo, plena restauração, refrigera a minha alma. Em terceiro lugar, firme instrução na justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, a primeira provisão é completa satisfação, a segunda, plena restauração, e a terceira, firme instrução na justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. As veredas da justiça são caminhos planos, retos e certos, e não via sinuosa e perigosa, é um caminho de segurança. Ele nos adverte contra o mal. Então, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele vai guiar suas ovelhas num caminho de justiça. Jamais Deus ele vai nos colocar em uma situação de perigo. Jamais Deus ele vai
compactuar com algum erro nosso. Como eu dei o testemunho do irmão semana passada, que estava dirigindo sem habilitação, todo errado, todo irregular, e aí ele passou na blitz e ficou contando isso como bênção, que Deus tinha abençoado ele, porque ele estava dirigindo todo errado, dirigindo sem habilitação, e aí Deus deu livramento para ele. Deus não deu livramento nenhum, Deus não compactua com o erro de ninguém. O camarada estava errado, ele estava irregular, ele tem que tirar a habilitação dele e andar habilitado, andar conforme a lei manda. Então ele guia pela vereda da justiça. São caminhos planos, Deus nos guia em caminho plano, caminho reto, em caminho de justiça. E a ovelha não pode ser uma ovelha injusta, uma ovelha que procura meios ilícitos, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Uma vez eu vi uma pregação do pastor e ele disse, tem crente que acha que está orando para um Deus corrupto. Senhor, dá um jeitinho lá naquele... Eu estou no final da fila, mas me coloca lá para frente. Lá. Não, meus irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus justo. Ele é 3 vezes santo. Ele não compactua com o erro de ninguém. E Ele quer que as suas ovelhas andem em justiça também. Então, dos versos 1 ao 3, nós vimos essas 3 provisões que a ovelha recebe, né? 3 provisões que a ovelha recebe do pastor: completa satisfação, plena restauração e firme instrução na justiça. Agora nós vamos ver dos versos 4 a 5, tá? No Senhor nosso Deus, temos consoladora companhia nas adversidades. Versos 4 e 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. 5 promessas são feitas às ovelhas do bom pastor, aqui dos versos 4 a 5. A primeira promessa é coragem diante dos perigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. A ovelha aqui, ela recebe a promessa de ajuda no momento mais difícil da vida. Note que o salmista ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então aqui nós temos, é promessa, irmãos. É uma promessa que Deus ele faz às suas ovelhas, que o Supremo Pastor faz às suas ovelhas. Ele promete ajuda no momento mais difícil da vida. O salmista ele fala, tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja ali, pronto para morrer, pronto para ser decapitado, como o apóstolo Paulo, esses homens tinham fé, tinham certeza que o Senhor estava ali, guiando, consolando. Em segundo lugar, presença divina no meio das aflições, porque tu estás comigo. A ovelha passa pelo vale da sombra da morte, mas ela tem a presença do Senhor. Irmãos, nós temos que ter essa consciência, nós temos que ter essa certeza, essa fé, de que não importa as adversidades, as aflições, Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai virar as costas para nós. Nós, ovelhas, que muitas das vezes não temos senso de direção, como disse aqui, como nós vemos aqui, e queremos nos afastar, queremos nos distanciar do Supremo Pastor, mas Ele jamais.
A Bíblia diz que por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O salmista ele chega a dizer: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Isaías vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. E olha que amor de mãe a gente sabe como é amor de mãe. Mas ele disse: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais ele vai se esquecer das suas ovelhas. Então, as suas ovelhas, ela tem essa promessa de presença divina, de presença real do Deus vivo e verdadeiro em momentos de adversidade. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. A Bíblia diz lá em Provérbios que o crente até morrendo tem esperança, dá mais andando no vale da sombra da morte. Perto da morte, ele tem esperança. Morrendo, ele continua tendo esperança. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Que coisa maravilhosa é servir ao Supremo Pastor. Porque nós temos provisão, temos certeza da presença dEle, temos Ele todos os dias ali nos guiando ao nosso lado. Que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, consolo nas tristezas da vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Terceira promessa, né? Que é o que o pastor ele dá para a ovelha. Consolo nas tristezas da vida. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são os meios pelos quais o pastor protege e dirige as ovelhas. Com a vara o pastor afugenta os inimigos, e com o cajado ele guia e resgata as ovelhas. A vara, meus irmãos, ela tinha aproximadamente de 60 centímetros a 1 metro. Ela era usada muitas das vezes até como arma mesmo. Quando o pastor ele via, né, que estava se aproximando um lobo, algum predador, ele usava aquela vara como arma mesmo, para bater, para empatar, para espantar o lobo, para que ele não pudesse, de repente, pegar alguma ovelha e fazer ela de alimento. Então, a vara ela tinha essa finalidade, ela era usada, às vezes, como uma arma, para proteger as ovelhas. O cajado já era diferente, o cajado ele tinha mais ou menos uns 3 metros, era grande, e uma das suas pontas ele tinha aquela curva, igual um gancho. E aí o pastor usava para direcionar e guiar as ovelhas. Aquela ovelhinha teimosa que quer se desviar do caminho, que quer ir para um outro caminho, ele pegava e trazia. A largura da curva que tinha era mais ou menos do peito da ovelha. Então ele pegava, colocava o cajado no peito da ovelha e trazia ela de volta para o caminho. Só que tem algo que assim, pasme, meus irmãos, que eu vou dizer aqui, viu? Quando há uma ovelha muito rebelde e fujona no rebanho, o pastor costuma quebrar as pernas dela com o seu cajado. Quando estava uma situação já fora do controle, quando era uma ovelha muito rebelde, que não queria mais estar no aprisco, que queria estar correndo, fugindo, ele quebrava a perna daquela ovelha. Era um ato de crueldade? Era um ato de perversidade? Não, meus irmãos, era um ato de amor. E muitas das vezes o nosso Supremo Pastor, ele quebra, meu irmão, ele tem que quebrar a nossa perna para que a gente possa parar um pouco. Então, se o Deus um dia quebrar a sua perna, meus irmãos, é porque Ele ama você e não quer ver você desviado dos caminhos dEle. Se um dia Ele quebrar a sua perna com o seu cajado, é porque Ele quer o seu bem e quer te proteger. Ele não quer ver você nas garras do inimigo. Ele quebra, mas depois Ele cuida. Ele faz a ferida, Ele mesmo liga, né, como diz. Ele mesmo quebra, mas depois Ele restaura. Por quê? Porque Ele faz isso, porque Ele ama as suas ovelhas. E se for necessário quebrar a nossa perna, Ele vai quebrar, vai doer,
mas lá na frente nós vamos ver e reconhecer que Deus, Ele sabe o que faz, com certeza. Quarta provisão que o pastor tem, quarta promessa, né? Que o pastor tem para as suas ovelhas: provisão diante dos adversários. Preparas-me uma mesa diante dos meus adversários. Mesa fala de todas as bênçãos que temos em Cristo, embora rodeado por inimigos. O reverendo Hernando Dias Lopes, meus irmãos, ele diz que o crente ele não faz inimigos, mas ele tem muitos inimigos. Não, eu e você não temos inimigos porque a gente instiga isso, puxa isso. Mas é porque tem gente, meu irmão, que a Bíblia diz que o mundo nos odeia, né? E aí, lá no seu trabalho, você, como o reverendo Diogo estava pregando aqui hoje de manhã, o crente ele tem que ter fome e sede de justiça. Então, lá no seu trabalho, você é honesto, você não mente, você procura viver uma vida correta diante de Deus e dos homens. Tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai virar o seu arqui-inimigo, vai te chamar de santarrão, vai dizer que tu só quer ser perfeito, que tu só quer fazer isso para se aparecer para o chefe. Só que mesmo diante de todas essas adversidades, diante de pessoas que não gostam da gente, Cristo tem bênçãos para mim e para você. Mesa fala de bênção, mesmo quando estamos rodeados de inimigos. Quinta e última promessa: honra festiva diante dos inimigos. 23, verso 5b. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse não é um óleo da unção que era usado para empossar o rei. Esse óleo que está falando aqui, tá? Mas sim um óleo perfumoso, amplamente usado em banquetes do Oriente, como marca de hospitalidade, favor e alegria. Então esse óleo aqui fala de alegria. É digno de nota que todo crente ungido pelo Espírito Santo, quando recebe o Salvador, e que em Cristo temos vitória, honra e alegria. Então, quinta e última promessa que ele tem para as suas ovelhas: honra festiva diante dos inimigos. Seus inimigos vão olhar e vão ver que você tem uma alegria indescritível. Seus inimigos vão olhar, vão ver você passando por lutas, por dificuldades, mas eles vão ver você louvando e adorando o Supremo Pastor. Quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento, pois é, o ímpio vai olhar e não vai entender. Mas aquele irmãozinho ali vive passando por luta. O camarada às vezes não tem nem o que comer, mas está cantando, está louvando a Deus. Eu não consigo entender um negócio desse. É a alegria que o Espírito Santo tem. É o óleo de alegria que o Espírito Santo tem para as ovelhas do Supremo Pastor. Por isso que é muito fácil só se alegrar quando está indo tudo bem. Mas quando está indo tudo mal, quando as lutas chegam, quando as adversidades chegam, nós continuamos alegres? Quando Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, ali ele não está fazendo um pedido não, ele não está fazendo uma recomendação, ele está dando uma ordenança. Se alegrar ali é uma ordenança que ele está dando, vocês sabiam disso? Ele não quer saber se você está passando por lutas, por dificuldades, ele quer que você se alegre na presença do Espírito Santo. Ele quer que você se alegre porque o Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso que pode resolver todo e qualquer problema seu no estalar de dedos. Então o óleo aqui fala de alegria. De um crente que se alegra mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos seus adversários. Então nós vimos aqui dos versos 4 e 5, vamos agora para o último verso, que é o verso 6, tá? No Senhor, o nosso pastor, temos bendita comunhão para a eternidade.
verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Está escrito bondade e misericórdia. Você sabe o que significa isso aqui, meus irmãos? Bondade é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá, ou seja, a sua graça. Misericórdia, aqui que ele fala, é aquilo que nós merecemos e ele não nos dá, que é o seu juízo, o seu castigo eterno. Então, bondade é aquilo que não merecemos, mas ele nos dá, a sua graça. Misericórdia é aquilo que merecemos e ele não nos dá, que é o seu castigo eterno. Nós não merecíamos, meus irmãos, essa salvação tão sublime, essa salvação tão maravilhosa que ele nos presenteou. Sabe aquele emprego dos sonhos que você tem, aquele concurso que você passou? Pois é, você não merecia, mas ele lhe abençoou. Ele usou de graça, de bondade e abriu essa porta para você. E você deve ser grato ao Supremo Pastor sempre. Misericórdia, lembra quem estava aqui e assistiu a pregação da semana passada? Se Deus quisesse enviar todo mundo aqui para o inferno hoje, Ele enviaria, porque Ele, mesmo enviando todo mundo para o inferno, Ele continuaria sendo justo. Mas a sua graça e a sua misericórdia fez com que Ele nos presenteasse com essa salvação tão sublime. Você tem ideia do que é isso? A Bíblia diz que todos pecaram. O nosso destino, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Supremo Pastor veio e nos resgatou com o seu cajado, nos resgatou com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo e nos presenteou com essa salvação tão maravilhosa. Bondade ao que Deus nos dá e não merecemos, a sua graça. Ao passo que a misericórdia é o que nós merecemos, mas Deus não nos dá, que é o seu juízo. Eu queria encerrar dando aqui apenas uma conclusão, que fala assim: precisamos ser ovelhas totalmente dependentes do nosso Supremo Pastor, pois nele temos provisão, proteção, consolação e perdão. Como é maravilhoso, meus irmãos, servir ao Supremo Pastor. Você que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela transmissão, você ainda não tem certeza da sua salvação. Você ainda não entregou sua vida verdadeiramente a esse Supremo Pastor. Meu querido ouvinte, o dia pode ser hoje. Nós da Igreja Presbiteriana, nós não temos o costume de fazer apelo. O apelo surgiu durante um tempo para cá com um camarada chamado Charles Finney. Mas quando você vê a pregação de Pedro lá em Atos, o apelo veio do povo, não veio do púlpito. Que faremos nós? O apelo veio do povo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, meu querido, entregue a sua vida ao Supremo Pastor hoje, porque Ele tem salvação e vida eterna para você. Amém? Vamos ficar de pé.